Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estudo 44, Mística Cidade de Deus, trecho meditado no dia 21 de abril de 2022. O amor de Deus pelas almas, causa de lhes conceder carismas extraordinários. A segunda razão procede do Senhor, cujo amor não se resigna em negar ao amado e amigo seus bens e segredos. Já não vos quero chamar e tratar como a servos, mas como a meus amigos. João 15:15. Disse aos apóstolos o Mestre da eterna verdade: porque vos manifestei os segredos de meu Pai. De Moisés também se diz que Deus falava com ele como um amigo. Êxodo 33:11. Os santos padres, patriarcas e profetas não só receberam do Divino Espírito revelações gerais, mas também outras muitas particulares e privadas em testemunho de amor que Deus lhes voltava como se colige da perfeição de Moisés para ver a divina face. O mesmo significam os títulos que o Altíssimo dá às almas escolhidas, chamando-as esposa, amiga, pomba, irmã, perfeita, dileta, formosa, etc. Ainda que todos estes títulos exprimam bastante a força do amor divino e seus efeitos significam menos que quanto faz o Rei Supremo aos que assim desejam. Honra somente este Senhor. É poderoso para tudo o que quer, sabendo querer
como esposo, amigo, Pai infinito e sumo bem, sem restrição, nem medida. Esse trecho, né, esse estudo, essa escola da semana passada, né, é interessante porque fala muitas coisas, né, mas fala também, né, sobre as revelações, né, revelações. E na aula, Jesus explicou para a gente, né, nessa aula, essa meditação, ele explicou para a gente que os segredos do Pai é revelado para quem Ele quer, né? E o quanto de, não vou dizer de descaso, né? Não vou colocar essa palavra descaso, mas tipo assim, de não dar importância, né? O que acaba sendo o mesmo. Não dar importância para as revelações particulares, né? As revelações particulares, elas vêm de uma intimidade da alma com Deus, né? Da criatura com Deus, né? Tanto é que ele fala nesse texto aqui, ele fala sobre vários nomes, vários títulos, né? Que Jesus não quer chamar-nos de servo, né? Deus, nosso Pai, a divina vontade não quer que nós sejamos servos, né? Quer que nós sejamos amigos, filhos, né? Prediletos, né? Como ele falou aqui, vários títulos, né? Ele deu vários títulos para várias almas que ele se comunica, né? Mas teve uma coisa que me fez pensar, porque sobre essa questão, né? Tanto dos dons, né? Que Deus dá para as almas simples, porque a gente vê isso em muitas místicas, né? Uma mística, assim, que eu li, que eu me identifiquei bastante, né? Com os ensinamentos dela, foi a Conchita, né? A Beata Conchita de Armida. Então, eu li o livro dela, né? E ela explica justamente sobre os dons do Espírito Santo. Ela fala sobre os dons do Espírito Santo e ela fala muitas coisas assim para a gente entender, né? Mas uma coisa que a gente tem que é difícil dos sábios, dos teólogos, dos magistrados, dos sacerdotes daquela época e também de hoje, de aceitar, é que Deus, é que o Pai, Ele escolhe os filhos do jeito que Ele quer. Ele usa o vaso do jeito que Ele quer. Ele dá aquela revelação para quem Ele quer, né? Para quem Ele quer, não importa se a pessoa tem sabedoria, se a pessoa não tem, né? Tipo assim, se Ele quer usar, Ele usa, se Ele quer usar, né? Então, assim, as pessoas, eu digo que acontece isso, aconteceu muito isso aqui e acontece ainda até hoje, sobre essa questão dos dons, né? Dos dons carismáticos, que é diferente das revelações particulares, mas aqui os dons carismáticos, né? As pessoas que servem, elas são escolhidas aqui não por dom, mas por aparência, né? Por aparência, por beleza física, ou então por conhecimento, né? Por conhecimento, por estudo que a pessoa tem, né? Às vezes a pessoa fez um curso de teologia, né? Mesmo sem ser padre, porque tem pessoas que faz, ou às vezes a pessoa se especializa, as pessoas participam daqueles seminários de vida no espírito, né? Que tem para todo mundo participar, e às vezes essas coisas, né, que a igreja proporciona para os fiéis, né, são pagos, e nem sempre todos têm condições de fazer essas formações, de participar dessas formações, de viajar para fora. Aqui mesmo essas formações
elas são feitas fora, né? Então, quando a gente abre a nossa alma para falar aqui, né, para partilhar as nossas experiências com Jesus, né, as nossas experiências, né, aquilo que a gente tem vivido, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para aceitar, porque não vê o vaso, né? Isso aconteceu com Moisés, porque muita gente não acreditava que Moisés falava com Deus, porque era um homem simples. Isso aconteceu também com Jesus quando nasceu, porque ele nasceu numa família simples, né? Nossa Senhora era simples, José era simples, era carpinteiro, e nas profecias falava, eles pensavam que o rei ia nascer em outro lugar, Jesus nasceu no estábulo. Então, assim, a gente vê muito essa dificuldade dos dons, né? Essa dificuldade das pessoas é conhecer que alguém simples tem um dom para alguma coisa, né? E aí vem as místicas, que são pessoas simples. A Beata Conchita, Conceição, né? Concepción de Armida, a Beata Conchita, do Diário Espiritual, né? Ela era uma mulher simples, uma mulher casada, que ficou viúva e tudo, mas ela teve essa intimidade, ela teve essas revelações particulares, né? Por quê? Porque Jesus, ele quer nos dar, não é que a gente mereça alguma coisa, que a gente não é nada mesmo, a gente tem que reconhecer que tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, né? Não é nós, é a divina vontade usando de nós, Jesus usando de nós, né? Nós por nós mesmos, eu fico impressionada com a forma que Jesus usa cada uma, né? E aí, se a gente vai passar essa experiência para outras pessoas, é como Jesus falou na aula. Ah, mas aquela pessoa ali, aquela pessoa ali, baixinha, gordinha, uma leiga, né? É como se dissesse assim, não tem valor, né? Não tem valor. Mas tem. Então, olha o quanto de riqueza que as igrejas, que os padres, as igrejas perdem por não conhecer essas revelações particulares, né? Por não receber, por não acreditar nessas revelações particulares, porque precisa de uma pessoa que tenha conhecimentos teológicos, vamos dizer assim. Tem que ter conhecimento teológico, tem que ter formação de tantas coisas, né? E na realidade não é. É uma coisa simples, porque Jesus fala, Jesus explica aqui, ó. A segunda razão procede do Senhor, cujo amor não se resigna, olha só, cujo amor não se resigna em negar ao amado e amigo seus bens. Então, quem ama Jesus, ele não nega dar os seus bens, dar os seus dons, dar as suas revelações particulares. Olha só, já não vos quero chamar e tratar como a servos. Jesus não quer nos tratar como a servos, mas como a meus amigos, né? A meus amigos. Disse aos apóstolos, o mestre da eterna verdade, né? Então, Jesus ensina essas verdades para os apóstolos. Ele não queria chamar os apóstolos de servos, mas sim de amigos, de pessoas que ele pudesse contar, que ele pudesse se revelar, que ele pudesse usar dessas pessoas, né? A divina vontade queria manifestar isso para eles. Porque vos manifestei os segredos de meu Pai. Então, tudo que Jesus falou para os apóstolos era segredo do Pai. A gente vê muito isso na Valtorta. De Moisés também se diz que Deus falava com ele, né? A gente sabe que Deus falava com Moisés como um amigo, né? Ele não tratava Moisés como servo, mas como amigo. Os santos padres, patriarcas e profetas não só receberam do Divino Espírito
revelações gerais, tá vendo? Os padres, os patriarcas e os profetas não só receberam do Espírito Santo revelações gerais, né? Mas também outras muitas particulares. Então tinha muitas coisas que ficaram escondidas dentro deles, né? As revelações particulares, aquilo que Jesus colocava na alma. O que é revelação particular? São os segredos revelados de Deus para a alma e a gente bota esse segredo para fora, né? E privadas, né? Em testemunho do amor que Deus lhes voltava. Então, as revelações particulares que nós recebemos hoje das místicas e que nós também temos, que Jesus revela tanta coisa para nós, né? As coisas que nem em um lugar se viu, né? Porque a gente vê muito isso nas meditações, né? Jesus usa a boca da pessoa, fala coisas escondidas, coisas extraordinárias. Que essas revelações particulares são justamente essas coisas que Jesus revela para a alma de quem está ali, falando essas verdades, meditando essas verdades. Como se colige da petição de Moisés para ver a divina face, né? Então, Moisés, quando ele tem aquela experiência com Deus, né? Que Deus se manifesta na sarça, né? Era uma petição que Moisés tinha, né? Então, essas revelações particulares, elas também vêm do anseio da alma, de ouvir Jesus, né? De querer saber esses segredos. Só que tem uma coisa, Jesus só revela esses segredos, o Pai só revela esses segredos para a alma que, que ele confia, para a alma que está totalmente despida da sua vontade humana, né? E que está ali para ouvir. E essa alma, essas pessoas que são escolhidas, elas têm que ser corajosas. Elas têm que falar as coisas, as revelações, do jeito que Jesus dá, né? Do jeitinho que Jesus dá, né? Olha só. O mesmo significam os títulos que o Altíssimo dá às almas escolhidas. Então, esses títulos que ele dá são as almas escolhidas, chamando-as esposa, amiga, pomba, irmã, perfeita, dileta, formosa, etc. A gente vê isso também, que Jesus chama as místicas assim. A gente vê na Cecília Bage que Jesus fala, né? Amada minha, esposa minha. A gente vê com a Luísa isso também. E a gente viu isso com Nossa Senhora. Ela teve todos esses títulos, né? Ainda que todos estes títulos exprimam bastante a força do amor divino. Então, todos estes títulos são a manifestação do amor divino pelaquela alma escolhida por Deus. E seus efeitos significam menos de quanto faz o Rei Supremo aos que assim desejam honrar, né? Então, quanto mais você deseja dar esse amor de volta para Deus, mais ele vai revelando, mais ele vai dando essas revelações, esses segredos, que na realidade as revelações particulares são os segredos de Deus para a humanidade, né? De Deus para a humanidade. A gente vê nas místicas que Jesus fala no geral para todos. Ele não falou só para Luísa, né? Ele não disse, ô Luísa, só você, não. Ele falou para ela e através dela a palavra ia virar criativa e a gente ia pegar para a gente também. E todos recebem desse orvalho benéfico. Somente este Senhor é poderoso para tudo, né? Então, somente Deus é poderoso para tudo. O que quer? Tá vendo? Sabendo querer como esposo, amigo, Pai infinito e sumo bem.
sem restrição, nem medida. Então, Deus não faz extinção de pessoas. Deus não fica falando que vaso tal tem que ter isso, que não, para mim ouvir os meus segredos, para ouvir os meus segredos tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser loiro, tem que ter o olho azul. Não, ele fala que tem que ter o amor à disposição, né? Tem que ter o amor à disposição. A gente tem que amar muito ele. Quanto mais a gente ama ele, quanto mais a gente se abandona nele, mais ele vai revelando esses segredos, porque eu fico assim, extasiada com as coisas que Jesus fala na nossa comunidade. Eu fico extasiada. Como Jesus usa a boca, né, das pessoas que estão fazendo as meditações, né, principalmente de quem está à frente, né, de quem tem essa disposição, né, e que fala: Senhor, fiat, faça-se, se o Senhor quer, eu dou a minha boca para o Senhor falar. Eu não existo mais, né? Todos os dias a gente vê isso, real, concreto, palpável, né? E por mais que as outras pessoas falem, que as outras pessoas não entendam, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. Não, Deus não escolhe pessoas, Deus não faz distinção de pessoas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser, né? Tem que ter não sei quantos cursos. Não. E tem trecho do livro do céu que fala muito dos padres, né? Que os padres, eles ficam muito preocupados só em estudar, né? E Jesus, ele tinha a sabedoria do Pai, que vinha do Pai, mas por causa dessa conexão que ele tinha, né, dessa disposição que ele tinha, né, então, já pensou quão grande seria, né, se todos os padres do mundo inteiro, das igrejas do mundo inteiro, tivessem revelação particular? Às vezes eles até têm, mas eles não têm coragem de botar para fora. Não tem coragem de falar, né? Não tem coragem de falar. O padre que realmente ele tem intimidade com Jesus, ele tem. A alma que realmente tem intimidade com Jesus, que ama Jesus, ele revela. Ele usa essa alma, só que as pessoas não têm coragem de falar. E aqui no nosso canal do YouTube não é assim. Aqui a gente fala, a gente partilha tudo. E a gente vê esse orvalho benéfico sendo derramado, né? Sendo derramado em todo o mundo, né? A gente vê a divina vontade reinar, né? Quando a gente vai assistir um programa de televisão, quando pensa que não, a gente vê um padre falar alguma coisa, a gente já fica, olha, orvalho benéfico da divina vontade, né? Da vida na divina vontade, né? Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Os dons não é por merecimento, é por amor, é o amor dele. Então, quanto mais a gente quer conhecer, quanto mais a gente é gulosa em conhecer Jesus, mais a gente ele vai se abrindo, ele vai mostrando esses segredos para nós, né? Amém, fiat.